dia para vocês, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje é, lembrando, né, o que a gente tinha feito na aula passada, que a gente finalizamos, né, as 4 operações com números inteiros. Mas aí muita gente ficou me pedindo uma revisão, um resumo, né, e eu preparei um material para vocês, que eu tô enviando, tá? Eu tenho um material que eu produzi, tá em PDF, e ele fala um pouco sobre aquele início, né, de números inteiros. Então, quem são os números inteiros, como representar eles, como representar na reta numérica, como comparar, né, quem é maior, quem é menor, a questão do módulo, questão de oposto e adição e subtração, tá? Além de trazer alguns exemplos do nosso cotidiano, né, e da utilização dos números inteiros no nosso dia a dia. E vão seguir também mais 2 materiais que foram produzidos pelo Plural, tá? Foi o Plural que produziu. E aí, né, a gente tem acesso, eu também vou disponibilizar para vocês, falando especificamente sobre adição e subtração, multiplicação e divisão de números inteiros. Com isso, vocês vão, né, concluir as atividades que foram passadas, todas que foram passadas até a última aula sobre números inteiros. E aí, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre potenciação e radiciação de números inteiros. E na aula da semana que vem, a gente faz uma correção, tá? Geral. E um novo jogo matemático, ok? Bom, só para eu dar uma orientação para vocês do que vai ter nesse slide, porque nesse PDF, porque às vezes ele vem com uma linguagem mais complexa, tá? Mas é exatamente tudo que a gente falou aqui, tudo que eu expliquei para vocês, não tem nada de diferente, tá? Quando ele fala lá da representação, tá? De quem são os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, né? E dentro eu vou ter todos os números que vão do 0 ao infinito positivo e do 0 ao infinito negativo, já que os números inteiros envolvem os números naturais, positivos, e os números negativos. E aí ele representa na reta numérica, né? Vou ter o 0, à direita do 0 eu tenho só números positivos e à esquerda do 0 eu tenho apenas números negativos. Aí ele fala também da comparação, quando a gente compara, né? Quanto mais para a direita, maior é o número. Então, quando eu vou comparar um número positivo com qualquer outro número, seja ele negativo ou 0, né? O positivo sempre vai ser maior. Quando eu comparo o número 0 com os números negativos, o 0 sempre vai ser o maior. E quando eu comparo 2 números negativos, o que é que vai acontecer? Aquele que estiver mais próximo da origem, aquele que estiver mais próximo do 0, é que vai ser considerado o maior. Tá, Ila, mas para isso eu vou ter que desenhar a reta numérica, certo? E se eu não lembrar da reta numérica? Aí a gente vai para o módulo, né? O módulo, ele é o valor absoluto do número. Por exemplo, 8. O módulo de 8 é 8, é o próprio algarismo, é o próprio número. E o módulo de menos 8 também vai ser 8, é o próprio número que eu tenho ali. 8 é o algarismo, certo? E aí, quando você compara 2 números inteiros, você vai ter 2 números inteiros negativos, você vai ter que olhar, né, aquele que tem o menor módulo. Quem tiver o menor módulo é que vai ser o maior. Então, se eu pegar, por exemplo, menos 8 e menos 2, quem tem o menor módulo? O 2. Consequentemente, ele é o maior. Menos 2 é maior que menos 8, certo? Oposto. Oposto é você simplesmente ter o mesmo número com o sinal trocado. São números que são semelhantes, têm o mesmo valor numérico, porém eles têm sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Um é inteiro positivo e o outro é inteiro negativo. Qual é o oposto de 4, né? Ou mais 4? Menos 4. Qual é o oposto de menos 10? Mais 10, certo? E aí ele também vai falar sobre adição e subtração. Lembrando que quando você vai fazer uma adição, né? Onde seus sinais, os sinais dos seus números, os sinais posicionais, tá?
não é o sinal de operação, é o sinal dos números. São iguais, seja ele positivo ou negativo. A regra diz que você deve juntar os valores numéricos e repetir o sinal. Por exemplo, menos 5 e menos 4. Vou juntar os números, 5 e 4 dá 9, e vou repetir o sinal que é menos. Mais 3, mais 2. Somo os números, 3 mais 2, 5, e repito o sinal que é positivo, mais 5. Se os sinais forem diferentes, eu faço o oposto. Em vez de eu juntar, eu subtraio, tá? E vou dar o sinal do maior algarismo. Então, se eu tiver, por exemplo, mais 8, menos 3. Subtraio os números, 8 menos 3, 5. Quem é o maior? 8 ou 3? 8. Vou usar o sinal dele, mais, certo? Se fosse menos 8 mais 3, subtraio os números, 8 menos 3, 5. Quem é o maior algarismo? 8 ou 3? 8. Qual é o sinal dele? Menos. Esse é o sinal do meu resultado, tá? Para a subtração vai valer a mesma coisa, a mesma regra da adição. Qual o problema? É que às vezes no meio, né, da operação a gente fica com 2 sinais. E a gente não pode, tem que ficar apenas com um. Então, para ficar com um sinal apenas, lembra que o sinal da subtração, ele tem o poder de modificar o sinal que eu tenho dentro dos parênteses, certo? Ok? Bom, e nos outros materiais já é multiplicação e divisão, né? Que a regra é diferente da adição e subtração. Multiplicação e divisão de números que têm o mesmo sinal, o resultado sempre é positivo. Multiplicação ou divisão de números que possuem sinais diferentes, o resultado é negativo, certo? Um beijo para vocês e até amanhã.